Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura desse comentário maravilhoso, comentário do Novo Testamento, comentário HIT. Eu já fiz aqui algumas indicações, ou melhor, alguns reviews de 1 Coríntios, de Hebreus, de Romanos, desse maravilhoso comentário. Eu comprei mais alguns, esse comentário de Mateus, comprei a 2 Coríntios e outros comentários aqui. Falta só 6 comentários, tá? Para eu completar, ou melhor, 6 volumes para eu completar essa série HIT do Novo Testamento. Eu tenho 2 do Antigo Testamento, de Naum a Malaquias e de Daniel a Miqueias, que hoje também fiz o review dessas obras aqui. É um comentário expositivo, interdenominacional, não tem uma denominação, tá? E é um comentário em inglês, em homenagem a John Hitt. Quem foi John Hitt? Todos os comentários você vai ver uma biografia dele. Foi um pastor, foi um missionário, tá? Já faleceu há alguns anos e vários irmãos de diferentes nações, da Inglaterra, da Irlanda, País de Gales e outros países se reuniram para compilar e fazerem esse comentário do Novo Testamento e do Antigo Testamento. Inclusive, o Novo Testamento está vindo aí com uma outra capa, né? Essa capa é uma capa dura, né? Não é tão resistente assim, mas se você cuidar, dura bastante. Está vindo aí uma outra capa. Está vindo com a capa, né? Que foi igual ao do Antigo Testamento, tá? Uma capa mais, uma capa melhor, uma capa melhor. Então, ficará assim mais acessível, né? O Novo Testamento tem 16 volumes, esse é o volume 1, o comentário de Mateus. Eles trabalham versículo por versículo, parte por parte, perícope por perícope, capítulo por capítulo, e é um comentário expositivo. Eu amo, né? Comentário expositivo porque eu só prego expositivamente, que é o melhor sermão, né? Não desprezando aqui o sermão temático nem textual, mas o sermão expositivo é o melhor. Isso aí disparado, tá? Disparado é o melhor. Então, a... é muito barato esse comentário também. É muito barato esse comentário. Eu paguei no comentário de Mateus, eu paguei R$ 23. Em outros comentários eu paguei 12, 13, tá? E por que é barato? Porque o custo-benefício que eles fizeram, esse comentário é zero, tá? E eles não cobram nada. Simplesmente, eles compilaram esse comentário para dar suporte àqueles que não têm condições de ter um comentário bíblico, aqueles que não têm condições de ter um material para ler, para consultar, enfim. E vocês verão, tá aqui comentário maravilhoso. Ele vai citar aqui bastante, né, para aqueles que têm a concordância de Strong, tá? A concordância de Strong do Antigo e Novo Testamento, que trabalha ali as palavras no grego, no hebraico, tá? Então vai trabalhar bastante aqui. E abrindo para vocês verem esse maravilhoso comentário, quem comenta aqui é o J. Hinding. J. Hinding foi um pastor, foi um missionário também, um grande pregador, tá? E vocês vão ver a sua pequena biografia. Para aqueles que não moram em São Paulo, tá? Você pode adquirir esses comentários tanto nas edições cristãs, vai aí no site, no Google, edições cristãs, ou na editora Sã Doutrina. Para aqueles que moram em São Paulo, você pode ir na Conde de Sazedas, vou fazer aqui de graça a propaganda, né? Você pode ir na Conde de Sazedas, procure a loja, a Conde de Sazedas fica na Sé aqui, em São Paulo, tá? Na Praça da Sé aqui em São Paulo, você procura a Livraria El Shaddai e você vai encontrar esse material, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, tá? Esse primeiro volume, volume 1, são 16 volumes total, completando aí o Novo Testamento, tá? Essa edição aqui é de 2002, tá? Aqui tá uma pequena biografia do John Reed, tá? Ele nasceu aqui, ó, nasceu e foi criado em Norwich, tá?
apesar de agora viver e trabalhar em... Aqui eu não sei falar o nome dessa cidade aqui. Difícil pronunciar. País de Gales. Tá? Ele escreveu na forma de livro muitas das séries de estudos bíblicos realizadas com a igreja, que está o nome da onde ele morava, como comentário de Crônicas, Daniel, Lucas, Atos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Hebreus e Apocalipse. Também escreveu diversos artigos para revistas e produziu um dicionário de igrejas do Novo Testamento. Ele foi sócio editor da revista Precious Seed desde 62. Ele já morreu, tá? Quando esse comentário foi lançado, ele estava vivo ainda. Mas ele já faleceu. John Reed. Foi um pregador, foi um teólogo, tá? Escreveu os comentários tanto do Antigo Testamento, alguns do Antigo Testamento, como no Novo Testamento. Escreveu bastante, tá? Ele tinha bastante conhecimento. Deixa eu... Aqui é um índice, né? O índice é simples. O índice é simples, tá? Deixa eu aproximar aqui para vocês verem. Aqui, ó, introdução e que estão os capítulos, tá? Capítulo 1 ao capítulo 28, que é o prefácio à edição inglesa e o prefácio à edição brasileira. E toda vez que você ler, comprar um comentário desse, você vai ver aqui, ó, no prefácio à edição brasileira, sobre John Heath. John Heath, cujo nome é dado a este comentário, nasceu na Escócia, era escocês, em 1853. Então já faz aí 150 e poucos anos já. E nasceu de novo, quer dizer, se converteu no dia 2 de abril de 1871, aos 18 anos de idade, e vai falando sobre esse camarada. Então, em homenagem a ele, tá, escreveram esse comentário Heath, Novo Testamento, de Mateus. Ele começa com uma introdução, tá, técnico, apologia do autor, pano de fundo religioso e político, sinopse do Evangelho segundo Mateus, esboço e citações do Velho Testamento. É excelente esse comentário, tá? E o preço, assim, tem comentário que você paga caro e não é assim. Como, para mim, esse comentário é melhor do que o comentário Esperança. Para mim é melhor. Porque o comentário Esperança, alguns comentários são bons. Alguns, como o do Evangelho de Mateus, alguns. Mas, inclusive eu vendi, né, o comentário Esperança que eu tinha, porque não me satisfazia. Os comentários são muito pobres, na minha humilde opinião. Então, esse comentário para mim é melhor, tá? Do que o comentário Esperança. É minha opinião. Talvez você pense diferente de mim. Ele vai trabalhar a relação do manuscrito, tá? Do Evangelho de Mateus. Depois ele vai trabalhar a apologia do autor, que é a apologia, a defesa do autor desse evangelho, tá? Continuando aqui. O pano de fundo religioso e político do Evangelho de Mateus, lembrando que Mateus escreveu para os judeus, por isso que ele cita muito o Antigo Testamento, por isso que ele cita a genealogia, tá? Que ele vai dar um panorama muito legal sobre isso. Deixa eu correr aqui. Veja que é extenso, né? Olha só que coisa. Que ele vai falar, ó, um pouquinho da introdução, tá? Sobre a apologia do autor, sobre o Sinédrio. O que era o Sinédrio? Quem fazia parte do Sinédrio? Quando você lê Sinédrio ali em Mateus. Olha o que ele vai falar aqui. Sinédrio era o conselho de maior autoridade judaica, possuindo poderes administrativos, religiosos e judiciais. Se não me engano, era 72 que fazia parte. 73 por aí, agora eu esqueci. Tá? No tempo do Novo Testamento, sua influência se estendia sobre a Judéia, mas não sobre a Galiléia, onde a maior parte do ministério do Senhor foi realizado. Dizem que suas raízes voltam até os 70 anciãos que ajudavam Moisés. Isso aqui é mais um argumento histórico, né? E os governadores e anciãos em Esdras e Neemias supostamente formaram um grupo que se transformou no Sinédrio, tá? Quando estavam sob o domínio do grego e por aí vai, dos gregos. Aqui ele fala dos fariseus, tá? Os saduceus, os escribas e doutores da lei, tá? Os herodianos, os samaritanos. Então ele esmiuça, né? Tá? Depois aqui, ó, a sinopse do Evangelho segundo Mateus.
Vai detalhar o que fala, né? Como se fosse um filme, né? O que o Evangelho de Mateus trata, que ele trabalha, que ele dá o panorama dos capítulos, né? Todos os capítulos de Mateus antes do comentário, tá? Como aqui, ó, os capítulos 5, cadê? Os capítulos 5 a 12 relatam os ensinos do Senhor intercalados com milagres, mas não parábolas. O objetivo mais específico do Evangelho começa no capítulo 8. Dos capítulos 8 a 12, o testemunho do reino é proclamado às ovelhas perdidas na casa de Israel. Aí ele vai trabalhando, né? A sinopse. Tá acabando aqui a sinopse. Está aqui, ó. Alguns expositores dividem o Evangelho segundo Mateus baseados nos 5 principais discursos registrados no Evangelho. Eles são Mateus 5 a 7, o Sermão do Monte, que termina concluindo Jesus esse discurso. No capítulo 7, versículo 28. Aí tem as outras divisões aqui. E aqui começa o esboço, tá? Ó, os capítulos de 1 a 4. O rei vem ao seu povo. O nascimento de Jesus Cristo, tudo isso aqui, ó. Capítulo 5 a 12. O ministério do rei, ensinando com milagres. Aí vem as bem-aventuranças, muita coisa aqui, ó. Ele comentando, tá? Cadê? Depois vem os capítulos 13 a 20, ao capítulo 13 ao capítulo 20 até o versículo 29. O ministério do rei, ensinando com parábolas a nova ordem. Toda a descrição aqui, tá? E os capítulos de 20, do versículo 30 ao capítulo 25, o advento do rei, passado e futuro. Vai trabalhando. Eles trabalham, tá? A linha dispensacionalista. Eles eram os comentadores aqui, os comentaristas dispensacionalistas, tá? Capítulos 26 a 28, a crucificação e ressurreição do rei. Tá? E aqui termina essas 5 divisões. Isso aqui, ó, também no esboço, citações do Velho Testamento. Aí é excelente, né? Excelente. Damos aqui uma lista das citações mais importantes e referências ao Velho Testamento que aparecem no Evangelho segundo Mateus. Também indicamos como a citação é apresentada e por quem, entre parênteses. Olha só, Mateus capítulo 1, versículo 23. Citando que é uma virgem, conceberá e dará à luz. Referência do Velho Testamento, Isaías 7,14. E aqui a apresentação da citação e por quem. Para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz. Né? Capítulo 2, versículo 6 de Mateus. Miqueias 5,2, que fala do nascimento dele, que nasceria em Belém. Mateus capítulo 2, versículo 15, que está em Oséias 11,1. Do Egito chamei meu filho, aquela citação, né? Olha só o tanto de citação aqui. Então veja que comentário. Por isso que para mim, esse comentário é melhor do que o comentário Esperança. Muito melhor. E o preço muito barato. Mateus 2,18. Né? Referência do Antigo Testamento, Jeremias 31,15. Mateus 2,23. Referência, Isaías 11,1. Mateus 3,3. Referência a Isaías 43, que fala de João Batista, né? A voz que clama no deserto, tal. Mateus 4,4, Deuteronômio 8,3, Mateus 4,6, aí vai. É muita citação aqui, ó. Tá? O Antigo Testamento. E por que Mateus cita muito o Antigo Testamento? Porque ele está escrevendo para judeu, para a comunidade judaica. Olha só, muita citação aqui, a referência, né? E a apresentação da citação e por quem. Acabando isso, ele começa, que é na página, são 40 páginas, né, de introdução, e ele começa agora o texto de exposição. Capítulos de 1 a 4, o rei vem ao seu povo. A genealogia real e o legado do rei. Aqui é o legado, né? Eles colocaram legal, mas é o legado. E o legado do rei. Legado do rei. Aí começa com a genealogia. Olha, eles dividem, gente.
em subdivisões, é expositivo, ó, de Abraão a Davi. Aí tem um texto bíblico, tá? Eles estão usando revista e corrigida. Deixa eu ver aqui mesmo, conferir. Se você tiver a Bíblia aí, ó, é baseado na edição Revista e Corrigida de João Ferreira de Almeida. Então usa essa versão que está aqui o texto, tá? Versículos de 1 a 6. De Abraão a Davi, a primeira subdivisão. Aí ele vai comentar, tá? Ele vai comentar, apresentar. Aqui, ó. Faz uma exposição primeiro, depois comenta. Versículo 1. Ele vai comentando o versículo 1. De Abraão a Davi, versículos 2 a 6. De Davi a Jeconias, versículos 6 a 11. Aqui, ó. De Jeconias a Jesus, que se chama o Cristo, tá? Versículos 12 a 16. Só o versículo 1, tá? Ele comentando. Depois, versículo 2. Aí ele vai indo, vai comentando. Não dá para ler por causa do tempo, tá? Versículos 3 e 4. Versículo 5. Acabando, vem a segunda subdivisão. De Davi ao cativeiro babilônico. Versículos de 6 a 11 do capítulo 1. Aí ele vai trabalhando. Primeiro ele faz uma exposição antes de comentar, tá? Faz uma exposição aqui. Aí vem o versículo 7. Tá explicando toda a genealogia. Aí vai seguindo, tá? Muito bem comentado o livro. Ele não fala besteira, tá? Tem coisas que você vai discordar, porque dependendo da sua linha de interpretação, tá? Você vai discordar, mas isso é normal. O fato de discordar não significa que o autor errou. É a posição dele. Isso é normal, tá? Do cativeiro babilônico a Cristo. Versículos 12 a 17. Então veja que é bem subdividido. As subdivisões é excelente, né? É expositivo. Tá? Aí vem o nascimento de Jesus Cristo, versículo 18 a 25, do capítulo 1. A mensagem, aí ele se divide aqui, ó. A mensagem do anjo a José, versículo 18 a 21. O anjo Gabriel que aparece em sonho, né? O nascimento do rei, a profecia e o cumprimento. Versículos 22 a 25. Ele vai comentar. Então, bem divididinho. Aqui sempre vai ter umas notinhas de rodapé, tá? Sempre. Aqui termina o capítulo 1. Aí ele começa o capítulo 2. A rejeição inicial do rei. Capítulo 2, de 1 a 23. Aí ele começa as subdivisões. Adoração dos magos, versículos de 1 a 12. Aí tá um texto, exposição aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Aqui ele dá a dinastia dos Herodes. Herodes o Grande, Herodes o Tetrarca, Herodes Agripa, tá? Ele faz aqui uma exposição da família herodiana. Tá? Aí começa a exposição do texto. Aqui o capítulo 3. O ministério de João Batista, versículos de 1 a 17. O batismo das multidões, versículos de 1 a 12. E assim vai. Todo o comentário é assim, tá? Dessa série, todos, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Deixa eu marcar aqui Mateus 24. Ele vai trabalhar a linha pré-tribulacionista, dispensacionalista. Eu não sou pré-tribulacionista. Já fui, não sou mais. Mas isso não é um demérito, é a posição dele. Tá? Cada um tem uma posição, né? Nós temos que respeitar. Aqui, ó. O segundo advento do rei em glória, que é Mateus 24, de 1 a 51. O discurso do Monte das Oliveiras, o passado e o futuro. Versículos de 1 a 3. Ele comenta. Os acontecimentos durante os últimos 7 anos.
Que 7 anos? Os 7 anos da grande tribulação, tá? Segundo a linha dispensacionalista e pré-tribulacionista, né? Vamos lá. Cristo. Aqui, ó. Interessante. Aí ele vai comentando. Depois aqui ele trabalha a vinda do rei como filho do homem. Versículos 29 a 41. E assim sucessivamente. Tá? É um excelente comentário. É um maravilhoso comentário. Tanto os comentários do Antigo Testamento como os comentários do Novo Testamento. Dessa série, comentário HIT. Comentário HIT. Versículo por versículo, capítulo por capítulo, perícope por perícope, tem as subdivisões, é um comentário expositivo, tá? Do Novo Testamento. E se vocês gostaram, depois vou apresentar mais obras que eu comprei aqui do Novo Testamento para vocês, estarei fazendo reviews, tá? Sempre eu gosto de ler uma parte, só que não deu para ler, não, e o vídeo ia ficar aí 30 minutos em diante, eu não quero deixar o vídeo muito longo, tá? Se vocês gostaram de mais uma obra, de mais um comentário HIT do Novo Testamento, deixa aí os seus comentários, se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Não esqueça do like, tá? Não esqueça do like. Se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receber todas as notificações. Divulgue o canal também, se você acha o canal interessante, esse humilde canal, para os seus amigos, para os seus colegas, para todos aqueles que gostam de bons materiais. Não percam também, queridos, não percam a série de exposições que nós estamos fazendo aos Romanos e estamos agora expondo o livro de Sofonias, tá bom? Deus os abençoe. Até as próximas indicações.